assim, ó, Piaget, né, quando ele foi fazer a teoria da aprendizagem, ele observou que as crianças, elas tinham maneiras diferentes de aprender, né, dependendo da faixa etária. Então, quando a gente pega aqui a primeira faixa etária, de 0 a 2 anos, a gente está falando de uma faixa de aprendizagem que se chama sensório-motor. Então, a criançada dessa faixa etária aqui, ó, os babies, né, que a Bru ali falou, que ela tá trabalhando mais com essa faixa etária e tudo mais, esses babies aqui, ó, eles são crianças que eles vão aprender principalmente aí o mundo, né, tudo que eles estão aprendendo, através de sensações, de movimentos. Então, para eles, muita experiência sensorial. Para eles, tudo que envolve textura, musicalização, contato, exploração, é muito bom para essa faixa etária. Logo, não faria sentido nenhum, né, eu sentar com uma criança e tentar explicar, por exemplo, sobre o pratinho lá saudável e que tem que dividir dessa maneira, porque eles não estão preparados para entender isso ainda. Muitas vezes, até mesmo as historinhas que têm uma sequência lógica de começo, meio e fim, eles ainda não estão preparados. Mas eles já estão preparados, por exemplo, para ver um livro, né, que tenha várias imagens, que tenham cores de alimentos associados, que tenham, tipo, as frutas todas juntas, as frutas na banquinha, que consiga ver que o leite vem da vaquinha. Então aqui, né, a gente está falando principalmente de exploração sensorial. Logo, essa é uma faixa etária que eu vou trabalhar bastante na parte de comunicação com os pais. Lembra que a gente falou ontem de comunicação e como a comunicação é importante para vocês, né? Para vocês poderem desenvolver aí, melhorar como nutricionistas materno-infantis, fazerem boas perguntas, saberem de fato conduzir aquela família. Nessa faixa etária, a nossa comunicação ela tem que ser muito assertiva com a família, né? Por quê? Essa família é justamente quem vai conduzir essas explorações sensoriais com as crianças. Mas também é super possível que em atendimento você envolva a criança mostrando para os pais como é que você, né, enquanto um adulto, pode conduzir uma atividade exploratória com a criança. Então aqui eu tinha um bebezinho, começou a crescer e tudo mais, foi se desenvolvendo e ele vai passar mais ou menos ali perto dos 2 anos, né? Para uma outra faixa etária que vai mais ou menos ali até os 7 anos. Uma outra faixa etária não, uma outra faixa de aprendizagem aqui, que é o que nós chamamos de pré-operacional. Nós não, né? Quem chama é o Piaget, que estudou sobre essa teoria. Pré-operacional. Então, a criança ela sai dessa parte e ela vem para essa nova parte aqui, certo? Vamos desenhar lá a criancinha. Pra vocês verem a minha habilidade máxima com os desenhos. Então ela sai da parte do sensório motor e vem para a parte do pré-operatório. O que muda nessa faixa etária aqui para a questão de aprendizagem, principalmente? Uma mudança bem clara e expressiva que a gente, né, observa assim, de forma muito nua e crua, é que a criança começa a desenvolver a fala. Começam as primeiras palavras, as primeiras frases, de repente a criança já está se comunicando bem e começa também uma fase do lúdico, da imaginação, né? De você conseguir imaginar superpoderes de alimentos. Um dia você brinca de princesa, no outro dia você brinca de bruxa, um dia você brinca de pirata, no outro dia você brinca de cientista, no outro dia você brinca de astronauta. Então, essa é uma faixa etária muito marcada pela chegada da linguagem, né? E também por esse lúdico, por esse mundo da imaginação. Essa é uma faixa etária muito gostosa de trabalhar. Eu amo trabalhar com essa faixa etária, principalmente por conta dessa parte lúdica, né? Da gente conseguir trazer esse tom lúdico. Por exemplo, o cientista da Nutri, que é uma ferramenta que a gente utiliza colocando a criança como cientista, a partir dessa faixa etária aqui começa a ser muito legal. Não faria tanto sentido nessa faixa etária, porque o lúdico nessa questão da imaginação ainda não está presente, né? A criança ela quer mais, se você dá uma lupa na mão dela, ela quer mais ver, bater, ver se quebra e tudo mais, né? O que faz? Faz barulho? Não faz? Deixa eu ver. Mas nessa faixa etária aqui já é diferente. Nessa faixa etária aqui, eles já imaginam e se sentem, por exemplo, o verdadeiro cientista. Certo? Então, essa faixa etária de 2 a 7 anos é uma faixa etária onde a gente começa justamente ali a elaborar essa parte do lúdico com a criança e também já começa a conseguir conduzir uma conversa mais direta com ela. Por quê? Porque está começando
2 anos, com toda certeza, né, tem a linguagem ainda menos desenvolvida, a linguagem verbal menos desenvolvida do que uma criança de 7 anos. Isso é claro, certo? Mas eu já consigo aqui, com 2 anos, com uma linguagem mais direta e objetiva, né, me comunicar com a criança. E aqui com 6, 7 anos eu já consigo extrair várias respostas daquela criança. Então o que a gente vai ver lá na Semana NutriKids 2.0, né, de condução para as ações, eu consigo começar a trabalhar ali a partir de 4, 5 anos, normalmente com as respostas vindo da criança. Carol, isso quer dizer que se eu tenho crianças numa faixa etária menor, não serve para mim? Serve, porque essa faixa etária a gente tem a ajuda dos pais para essa condução, certo? Então, aqui trabalhar o lúdico, história, livros, vídeos, né? É muito legal. E aí tem um pontinho importante. Perceba que eu puxei a seta daqui para cá, né? Eu desenhei isso daqui como uma escadinha. Por quê? Não é assim. Fiz 2 anos, né? 2 anos e pouquinho, entrei na fase de aprendizagem do pré-operatório e agora eu não aprendo mais com essa parte do sensorial, do motor, ficou pra lá. Não é assim. A gente sobe o degrau, mas a gente carrega toda a aprendizagem daqui. Então essa criançada de 2 a 7 continua gostando de exploração sensorial, aprendendo com música, né? Isso você vai continuar trabalhando com eles sem nenhum tipo de problema. A mesma coisa quando eu passar para a próxima faixa etária. Eu continuo aprendendo através das experiências sensoriais, eu continuo aprendendo através das experiências motoras, né? Eu continuo aprendendo através da ludicidade, através da fala e da linguagem, mas aqui, que é a parte do operacional, né, concreto, a gente começa a ter também a aquisição de um pensamento aqui um pouquinho, a criança está um pouquinho maior já, né? O pensamento um pouquinho aí já mais lógico, né? Aqui começa uma categorização, aqui a comunicação ela já está muito mais bem estabelecida, a verbalização dessa criança. A gente consegue aqui trabalhar com jogos, com contas matemáticas de categoria simples, né? Mais, menos, subtração, né? Adição, divisão e multiplicação. A gente consegue aqui trabalhar com jogos competitivos, porque eles começam a entender regras, porque tem a ver com essa parte do operacional concreto. Eles já entendem de forma mais concreta as regras, né? Eles já conseguem separar ali na cabecinha deles as informações. Então aqui é uma faixa etária que a gente consegue estabelecer mais passo a passo, mais desafios, a gente consegue trabalhar, né, com eles, desenvolvendo isso inclusive junto com a gente. É uma faixa etária muito legal de trabalhar e conforme eles vão crescendo dentro da faixa etária, é importante dizer, né, que a gente vai encontrando algumas diferenças e essas diferenças elas têm justamente relação com o quê? Conforme a criança vai crescendo e vai chegando mais perto da próxima faixa etária, ela está cada vez mais pronta para aprender sobre a próxima faixa, que aqui no caso, né, seria de 11 anos ou mais, onde a gente está falando do operacional formal. Então, aqui é uma fase que eles conseguem abstrair mais as ideias. É a partir daqui que eu consigo, né, entender que o que eu como hoje pode, de repente, me dar um problema lá no futuro, né? Que o que eu como entra no meu corpo e ele é quebrado e absorvido no intestino e que vai parar lá no fígado e isso vai para todos os outros órgãos, mesmo que eu não esteja vendo. Então eu consigo fazer processos mais de abstração. E aqui as conversas ainda, né, eles conseguem fazer essa parte mais do imaginar, ainda que não seja concreto, ainda que eu não veja, ainda que eu não consiga categorizar na minha frente. Certo? Então, assim, para eu poder envolver a criança, perceba, eu preciso entender de que criança eu tô falando, né? Eu preciso ter ferramenta, estratégia, material e conhecimento, é claro, também sobre essas faixas etárias. Então, isso daqui, ó, vale ouro, tá? Entender sobre isso daqui vale ouro.